Essa semana eu fiquei pensando sobre a Páscoa e sobre o nosso tema, que é curando as feridas do coração. Algo que a gente vem trabalhando já há mais de um ano, né, com os amados. Na verdade, hoje é a 48ª oportunidade que eu tenho. E eu pensei, certamente, a morte e a ressurreição de Jesus, ela tem que ter significado em momentos difíceis da nossa vida. Porque em todo tempo, quando a Escritura fala de ressurreição, fala de esperança, fala de expectativa, fala de convicção, fala do tratamento de Deus na nossa vida, através do ato da morte e ressurreição de Cristo. E, na verdade, essa é a mensagem central das Escrituras. Então, eu vou, a partir de hoje, fazer alguns estudos dentro desse tema nosso, curando as feridas do coração, falando a respeito do significado da morte e ressurreição de Jesus como esperança para nós. E eu quero convidá-los a abrirem a Escritura em Romanos capítulo 4, dos versos 18 a 25. Apesar da nossa ênfase estar do verso de número 22 a 25, eu vou começar no 18 porque é contexto e é importante. Então, vamos lá. Romanos 4, 18 a 25 diz assim a Escritura: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nós exaltamos ao Senhor, ó Pai, glorificamos ao Senhor, honramos o Teu nome e nos sujeitamos a Ti como Deus verdadeiro e Senhor da nossa vida. E pedimos que, ao estudarmos esse texto de Romanos, o Senhor graciosamente esteja iluminando a nossa mente para que possamos compreender a grandiosidade e tudo aquilo que a obra do Teu Filho Jesus na cruz e a Sua ressurreição tem a ver com a nossa vida hoje, com as nossas lutas, dificuldades, com as marcas que temos no coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos pastoreie com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Esse é o verso 20. Amados, nesses dias que nós festejamos um dos momentos mais importantes da história do cristianismo, que é a Páscoa, nós estamos estudando algo que é fundamental ao entendimento para nós. Não somente aqui, mas isso fazendo diferença aqui e na minha vida, nos meus sentimentos, na minha expressão de fé em Cristo Jesus. O centro da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. E a gente precisa entender que esse evento histórico é como se fosse um prólogo, como se fosse uma introdução
para cada um de nós de algo grandioso demais, que nem sempre compreendemos. Certamente é muito difícil para alguns compreenderem mais do que outros. O que você acredita sobre o que aconteceu no terceiro dia, nos arredores de Jerusalém, por volta de 30 depois de Cristo, informa seu destino eterno e sua vida até agora. O que você entende disso e o que isso faz diferença na sua vida, determina a sua vida cristã. Aponta para você como o que tem diante de você, algo que faz diferença a ponto de moldar a sua crença, as suas emoções e a sua vida de uma maneira geral. O que nós veremos aqui hoje é a ressurreição de Cristo como aquela que serve de maneira potencial, é alguma coisa verdadeira para a sua vida hoje e na eternidade. Para a minha vida hoje e na eternidade. Ou seja, você pode resumir o objetivo do nosso tempo, estudando nas Escrituras, com essa pergunta. E a pergunta que eu quero fazer com que a gente possa estar tentando respondê-la durante o nosso estudo de hoje é: qual é o objetivo do túmulo vazio? Eu coloquei o título do meu sermão, Por Trás do Túmulo Vazio. Qual que é aquela mensagem que realmente precisa ser compreendida, mas não só como informação, mas como alguma coisa grandiosa. É como se Deus me colocasse diante daquele evento e eu pudesse ver aquelas mulheres entrando dentro do túmulo e vendo que Jesus não estava ali, ficaram atônitas. E depois ela volta ali, Maria, e o anjo conversa com ela. E fala a respeito do Senhor. E depois ela vai compreender que era o próprio Senhor Jesus. Aqueles discípulos que foram ali, aqueles 3, também estiveram diante do túmulo vazio. E à luz daquilo, eles foram aguardar as promessas do Senhor Jesus. Até que o Senhor Jesus ressurreto veio estar com eles numa sala fechada. É como se a gente precisasse entrar nesse clima, nesse quadro, nessa figura que a Escritura nos traz. Aqui em Romanos capítulo 4, existem muitas verdades. Ao estudar esse texto, eu resolvi começar do fim. E depois é provável que eu vá trabalhar os versos iniciais do capítulo, porque trata especificamente disso. O que a gente vê aqui no capítulo 4 de Romanos? Nós aprendemos sobre a fé na promessa de Deus. O texto ele vai falar sobre aquilo que é eficaz para a vida do indivíduo. E a objetividade do autor, que é o apóstolo Paulo, é muito grande. Ele diz claramente, e trouxe o exemplo de Abraão e diz: e isso, a sua fé, foi o instrumento que Deus usou para justificar todos os seus pecados. Definir a sua vida e fazer dele um instrumento de proclamação daquela que era uma promessa que passava por ele e se espalhava através da sua descendência. Em outras palavras, esse capítulo ele nos mostra como as nossas obras, elas não funcionam em termos de receber perdão. O texto é muito claro, não foi porque ele fez isso ou fez aquilo, não foram as suas obras que levou esse homem a ter perdão. O destaque, então, do apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 4, é sobre um relacionamento com Deus que vem pela fé em Jesus, como promessa cumprida. E por todas as bênçãos que vêm a partir da obra de Cristo que foi cumprida como promessa. E agora se torna a base da nossa existência. E principalmente quando nós reconhecemos que apesar de sermos crentes, nós passamos por dificuldades, como os outros passam. A mesma água que cai sobre a nossa cabeça, cai sobre o incrédulo. A mesma torrente que vem tentando arrancar as coisas todas da nossa existência e trazer alguma angústia, cai sobre todos. Mas existe algo diferente na nossa vida. Nós cremos em um Deus que prometeu e Ele cumpriu na pessoa de Jesus. E o túmulo vazio é o testemunho do cumprimento da promessa de Deus.
É algo tão grandioso que me leva a olhar para o restante da Escritura e dizer: Senhor, a partir de agora, eu não posso duvidar de mais nada, e a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é única e exclusivamente a obra do Senhor e o amor do Senhor demonstrado de várias maneiras, mas especificamente, centralmente, como clímax, o fato do Senhor ter enviado o seu Filho para Ele morrer e pagar a culpa, a pena. A justiça foi levada sobre Ele e agora eu vivo. Mas também para que eu pudesse contemplar o túmulo vazio e pudesse continuar esperando muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Então, essa é a abordagem que a gente vê aqui em Romanos 4. Do verso 22 ao verso 25, Paulo nos dá as melhores orientações, como se fosse um dos melhores resumos do que é o cristianismo e a ressurreição. No dia da Páscoa nós vamos estar aqui, é dia do Senhor. Aquele dia especial. Eu até sugiro para alguns irmãos, e isso eu faço a vida inteira no meu ministério. Eu digo, olha, essa data é tão significativa no nosso calendário, porque é dia de nós festejarmos tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. E eu digo para os irmãos, olha, você vai viajar? Que privilégio você tem. Mas no dia da Páscoa, gaste esse dia inteiro para estar na presença de Deus, glorificando o Senhor. Volta antes. E venha. Porque é demais, é glorioso demais. Como é que a gente vai entender essa relação entre cristianismo e ressurreição? A primeira coisa que fica claro é que o problema do pecado, ele foi resolvido. Mas ele foi resolvido pela cruz. A frase-chave aqui do texto é encontrada na primeira parte do verso 25, que diz a respeito dele ter sido entregue por causa dos nossos pecados. Ele ter sido ofertado por causa das nossas ofensas, por causa das nossas mazelas, por causa da nossa rebelião contra Deus. Jesus foi entregue. É interessante que aqui dá a ideia de que o Pai entregou. Em outro momento, o apóstolo Paulo diz que o próprio Senhor Jesus se deu. Porque era o Deus maravilhoso agindo, fazendo essa obra. A palavra pecado ou ofensas pelas quais o Senhor foi entregue, é uma palavra que significa simplesmente uma violação da lei de Deus e, consequentemente, da glória de Deus. Nós precisamos compreender que tudo aquilo que é de Deus deve ser honrado e glorificado. Nós glorificamos a Deus na sua Escritura, na sua palavra. Nós glorificamos a Deus quando Ele age no nosso coração. Nós glorificamos a Deus porque Ele merece toda a glória. E nós glorificamos a Deus porque Ele entregou o seu Filho por causa das nossas ofensas, os nossos pecados. E eu tenho que glorificar a Deus. Eu fui salvo para glorificar a Deus. Eu vivo e sou um profissional para glorificar a Deus. Eu sou um estudante que tem que glorificar a Deus. Eu sou um homem que tem um ministério de tempo integral e eu tenho que glorificar a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus. E esta glória, ela aponta para o fato de Deus ser fiel. E Ele entregou o seu Filho por causa dos meus pecados e do seu pecado. E de cada um que Ele reservou para a sua comunhão. Essa ofensa, esse pecado pelo qual o Senhor Jesus, ela significa algo que deve estar no centro. Eu vejo como ofensa, como o mal que fazemos, até mesmo o mal que nós desejamos, mas também o mal que existe no mundo. Essas ofensas, esse termo aponta para o pecado, que causa conflito em mim, em você.
que causa em nós desejos impuros, motivos mistos e ações enganosas, muitas vezes, porque nos reconhecemos por causa da graça como salvos, mas em alguns momentos vemos o nosso coração sentindo, a nossa mente planejando e as nossas mãos praticando o pecado. O pecado é o problema em você e eu. Não adianta, não fique procurando outra fonte. A fonte é o pecado. A fonte do pecado é em mim, a fonte do pecado no mundo, a fonte do pecado no universo, leva a consequências sérias. O pecado é o problema. Por que eu faço, ou por que alguma coisa, é o pecado de Adão que foi dado a nós como herança maldita. Maldita. De acordo com o versículo de número 24, fala a respeito de Jesus. É aquele a quem. É Jesus aqui, o evento que está sendo falado aqui da crucificação, que celebramos na Sexta-feira Santa, ou lembramos na Sexta-feira Santa, aquele é Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio, viveu, cumpriu todos os propósitos e todas as promessas e tudo aquilo que havia sido dito a respeito disso, dele, e finalmente subiu na cruz, e como cordeiro foi imolado, maltratado. E tudo isso porque foi Jesus que fez. É uma obra dele. É uma ação do Pai, do Filho e do Espírito. É a ação de um Deus maravilhoso. E o Filho foi para a cruz. Mas o que significa que Jesus foi entregue por nossas ofensas? O que significa o fato de Jesus ser entregue pelos meus e os seus pecados? Essa é a pergunta. Eu vou tentar explicar isso para vocês usando versículos da Bíblia. Algumas citações da Bíblia. Para você tentar entender o que isso significa. Olha só, lá em Isaías capítulo 6, eu vou citar rapidamente aqui, no verso 3. Isaías 6:3, a Bíblia nos diz que Deus é santo. Lá diz que Ele é santo, 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 é o exército dos exércitos. E fala a respeito de Deus, e fala daquele que é colocado diante de Deus, e Ele diz, olha, eu sou pecador e nem posso ver. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todo ser humano é um pecador, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, nessa mesma carta, no verso 23, fala que a penalidade por nossas violações da glória de Deus, ou da santidade de Deus, é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Deus tinha um plano para a reconciliação de si mesmo conosco. Essa é a iniciativa de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, onde ele diz, isto é, em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, não imputando contra eles as suas ofensas, os seus próprios pecados. Mas o plano de Deus, ele envolvia Jesus tomando nossa penalidade pelo pecado. E em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, Paulo diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele diz, segundo as Escrituras. Não foi por causa dele, não foi por causa de algo que ele fez de errado, mas foi pelos nossos pecados. E a Escritura dizia isso, e o texto diz, segundo as Escrituras se cumpriu. E finalmente, a morte do Senhor Jesus torna possível o perdão. Efésios 1, verso 7 diz, nele nós temos a redenção, através do seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Ou seja, em Jesus Cristo existe solução, existe redenção através do seu sangue, existe remissão dos pecados, perdão dos pecados. Isso tudo porque Deus tem uma graça rica, abundante, suficiente. Essa semana conversando com alguém, e essa pessoa disse que não iria incomodar Deus com os seus problemas pequenos, porque existem coisas tão maiores para Deus preocupar. E eu disse, que isso? Você compreendeu errado. Respira. Respirou? Respira de novo. Respirou? Você só respirou e está vivo porque Deus te deu o ar que você nem pensa nele. O seu corpo foi feito de forma perfeita. E tudo ali é perfeito, inclusive toda a química, todos os elementos que existem ali, equilibrados, feitos por Deus com perfeição. E você nem sabe, nem entende. Mas você existe por causa disso. E você existe porque Deus te criou. E Ele resolveu te amar antes da fundação do mundo. E te amou. E atingiu a sua vida, não em pequenas, mas em todas as coisas, porque todas elas são fruto de um ato poderoso e milagroso de Deus. Converse com Deus sobre todos os detalhes da sua vida. Porque esse Deus, Ele resolveu tratar todas as situações da nossa vida e nos resgatar para Ele. Não para que sejamos mais como vivíamos anteriormente, mas tratar a nossa vida para que nós pudéssemos conviver com Ele. Entende? Você está estragado, o brinquedo está estragado, aquela coisa importante parou, e não tenho alegria com aquilo, eu não tenho comunhão, não quero nem olhar, existe uma parede de inimizade, existe algo aqui entre eu e Deus quebra essa parede com o sangue de Cristo, vem e aplica eficazmente os elementos da graça sobre a minha vida, e aquele que era disfuncional e não glorificava a Deus, glorifica a Deus, mas tudo isso porque Deus resolveu mandar o seu Filho, para que nele tivéssemos redenção pelo seu sangue, para que tivéssemos remissão das nossas ofensas, segundo a sua graça. E essa é a primeira conclusão. A crucificação de Jesus foi o sacrifício final pelo pecado. E é por isso que a cruz é um símbolo tão significativo para nós. Alguém diz, eu posso usar a cruz? Não é pecado usar a cruz. Durante muito tempo, as igrejas evangélicas não usavam cruz. Porque eles não queriam, historicamente naquela época, serem confundidos com o mesmo cristianismo do catolicismo. Muito interessante isso, mas não é bom. O que define o valor, o significado, a importância, a eficácia da obra da cruz é Deus. E nós usamos a cruz, use, mas lembre-se, o Senhor Jesus não está mais nela. A nossa cruz é vazia, mas ela aponta para a inteireza daquilo que Deus fez. Por isso, a crucificação foi esse sacrifício final pelo nosso pecado. A cruz é onde um Deus santo derramou sua ira, tudo a ira da desobediência e rebeldia nossa sobre o pecado, para que houvesse a possibilidade de perdão. Mas tudo foi Ele quem resolveu fazer, foi Ele quem fez, eu tenho que fazer, vocês não dão conta. Agora vocês são escravos do pecado, vocês estão no império das trevas, vocês estão dependentes daquele que rege esse mundo de trevas. E agora Deus vem e entra nesse mundo de trevas com Jesus, e Ele faz com que esse Jesus seja glorificado por uma obra que nos diferencia do mundo. E quando Jesus ora ao Pai, Ele diz, Pai, eu peço que o Senhor cuide deles nesse mundo. Senhor, os livres do mal. E agora nós somos cidadãos do reino.
A nossa morada é outra. A nossa expectativa é outra. Nosso investimento de vida deixa de ser pequeno, material, deixa de ser alguma coisa que eu entendo que é poder meu adquirir, e tudo passa diante dos nossos olhos, e agora eu vejo tudo usando os óculos da graça, da redenção e da remissão de Deus, por causa da riqueza da sua graça. A expiação de Jesus forneceu expiação pelos nossos pecados. O ato dele, a morte. Entenda, o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, não foi um acidente. Quando o texto diz, ele foi entregue, significa mais do que ele foi entregue para Pilatos, ou ele foi entregue para os líderes judeus. Mas significa que o próprio Deus entregou o seu próprio Filho pelas transgressões de cada ser humano pecador que ele tem o propósito de salvar. Foi ele que entregou. Foi um plano de Deus para libertar o seu povo, a sua igreja, dos seus pecados. Deus estava em uma missão. Ele tinha um propósito de missão. E a morte do seu filho era fundamental para esse plano, para essa missão de Deus a nosso favor. Eu fico vendo alguns colegas que vão para o seminário e terminam o seu curso e dizem, eu vou para o campo missionário. É um chamado tão específico, e eu lembro de um deles, eu tive a oportunidade de ser orientador da sua monografia de final de curso. E ele defendeu a vida dele no ministério de proclamação do Evangelho, junto a lugares que são difíceis. Foi muito bom. Como eu aprendi, lendo aquele material e vendo como ele estava entendendo certos textos da Escritura. Mas ao mesmo tempo eu falei, puxa vida, você entendeu de forma bem mais profunda a obra e o valor da obra de Cristo. É como se ele estivesse colocando, é como se ele tivesse Jesus como o símbolo, fosse o modelo para ele, aquele que foi para o meio de pessoas pecadoras, todas. E ali ele sabe que vai enfrentar dificuldades. Ali ele sabe que ele vai sofrer angústias. Ele vai precisar de joelho no chão durante um período enorme dos seus dias. Ele vai ter que proteger a sua fé e proclamar a sua fé diante de um povo que diz, não fale desse Cristo e desse cristianismo aqui. E eu digo, aquele indivíduo, eu disse isso para ele, você entendeu muito, mas muito mais profundamente o que Jesus fez e como ele disse para que fôssemos os seus imitadores. Que Deus te abençoe. Eu fico pensando em como o seu viver diante daquilo que Cristo fez. Eu e você, nós não estamos aqui por acaso, como Jesus também não estava ali por acaso. Você não está ouvindo essa mensagem baseada nesse texto por coincidência. Você teve um propósito ao vir aqui. E louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas lembrem-se, Deus está por trás de tudo o que está acontecendo. Se nós estamos aqui é porque na bondade de Deus nós fomos motivados a no dia do Senhor glorificá-lo, porque isso glorifica e é o desejo de Deus ser glorificado assim. E a razão pela qual Ele está trabalhando em todos nós, em todos os detalhes, é por causa do problema do pecado. Porque se Ele não agir, nós ainda vamos ser muito cheios de problemas. O objetivo de Deus é nos resgatar de nós mesmos. É vencer aquilo que não vencemos.
é fazer a obra que não fazemos. E é nos dar a salvação que nós não alcançamos sozinhos. Sendo assim, o momento histórico da crucificação não foi só um evento histórico. Foi o momento em que Jesus pagou as nossas transgressões. Aquele não é qualquer momento. E é por isso que esse evento é reconhecido por todos, crendo ou não, de que algo foi feito com uma expectativa de perdoar pecados. Jesus pagou a dívida por nossas transgressões. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás pode ser aplicado à minha vida e à sua vida. Pessoalmente, quando você e eu, pela fé, acreditamos no que é provavelmente o versículo mais familiar de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, esse é o propósito de Deus, que se cumpre através da obra que o Senhor fez em Cristo Jesus, e que tem significado para a minha existência isso única e exclusivamente, porque Deus fez, e Ele na sua bondade gerou fé, porque fé é graça de Deus. A crucificação, no entanto, não é toda a história. Mas ela precisa ser compreendida exatamente dessa maneira. Eu não posso pensar na crucificação sem entender o que ela tem a ver comigo. E ficou claro na Escritura. E todo momento a gente olha para a Escritura. Ele morreu por causa do meu pecado. E você deve glorificá-lo. Porque quando você crê nele, ele te perdoa. E ele está fazendo uma obra na sua vida a cada instante, como agora, nos trazendo para adorá-lo. A segunda verdade que a gente vê nesse texto, que a justificação, o poder da justificação, só é validado pela ressurreição. Ou seja, sem a ressurreição não existe justificação. O que o versículo 25 diz é o seguinte: o qual, se referindo a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Então observa bem, ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Então a cruz perdoa pecados. A ressurreição justifica. Na cruz, ele leva sobre si tudo aquilo que era para mim e para você. Mas quando ele sai da tumba, e ela está vazia, ele ressuscita de verdade, ele está aplicando todas as bênçãos legais que Jesus conquistou a nosso favor. Ele morreu por cada um dos meus pecados. E agora eu estou justificado. E quando Deus olha para mim, ainda não santificado, porque ainda somos pecadores, diz a Escritura. E se alguém diz que não é pecador, é mentiroso, diz a Escritura. E quando nós ainda estamos assim, e Deus olha para a nossa vida, Ele vê que ali existe fé. Fé na obra da redenção. Fé no perdão de pecados, mas fé no Deus que fez isso. E entendam, isso tudo significa Deus olhar para mim, ainda me ver pecador, Ele diz: contudo, você está justificado. O sangue de Jesus na sua vida é maior do que qualquer coisa que o homem transgressor possa fazer. Não existe uma única vida que não possa ser transformada e atingida pela graça de Deus. Não existe, sabe por quê? Porque é Deus quem fez a obra, lá em Cristo. E é Deus que faz a obra aqui, na minha vida. Foi Ele que abriu os meus olhos da alma para que eu pudesse entender a Escritura.
e eu pudesse ver Cristo revelado ali, e pudesse crer em Cristo, e mais do que isso, pudesse receber a alegria do perdão, da justificação, e agora eu não sou visto por Deus como um pecador simplesmente, mas um pecador redimido, justificado, abençoado, sendo transformado, e que um dia será transformado de maneira completa nos céus, porque Deus, a partir do momento em que a fé existe, Ele olha para nós através de Cristo. Se você está angustiado com pecados, e você crê verdadeiramente em Cristo, você chora na presença de Deus, você confessa o seu pecado para o Senhor, e Ele olha para você, e Ele vê o sangue de Cristo, e Ele te perdoa. Coisa maravilhosa. E quando você olha para a tumba vazia, você diz, me justificou. Esse é o outro aspecto do plano da redenção de Deus, que é extremamente importante. Para entender o plano de Deus, nós precisamos entender o significado da palavra justificação. Justificação é um ato de juiz, é um ato legal, que significa declarar alguém inocente, de tal forma que não haja mais culpa e punição. Existe a necessidade de declaração de liberdade, porque a pena foi paga. Sem a pena paga, eu não posso dizer que alguém foi justificado. Na ressurreição, Jesus mostra que todos nós fomos, que cremos em Cristo, assim, abençoados. E mais do que isso, nós temos uma justificação, uma limpeza feita por Deus na minha vida. E agora o Pai me justifica e diz, justificado, eu declaro que você está assim, porque Jesus morreu e ressuscitou, e agora você está livre. Você vai para o céu, porque Jesus ressuscitou. Nem a morte a Escritura diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso em Romanos. Esse é um termo que fala que estamos declarados inocentes. Nós tivemos uma situação no nosso país há pouco tempo, onde alguém teve o seu julgamento questionado. E as penas não foram pagas. E foi dito que ele está inocente. Mas não está. Por quê? Porque não houve julgamento correto. Aquilo que foi determinado que deveria acontecer, não aconteceu. Até mesmo na justiça humana funciona assim. Só que na justiça divina isso tem um significado muito, muito maior. Justificação significa que Deus declarou que as pessoas são completamente justas. Isso significa que no tribunal do céu, não é no tribunal dos homens, Deus pronunciou sobre você e o status de obediência total de Cristo por você. Nossa, eu vou chegar diante de Deus e vai ter um julgamento, e vai ter mesmo. Quando o Senhor Jesus vier, Ele vem, Ele para nos ares, diz a Escritura, com os seus anjos em adoração, e todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor, mas nem todas essas línguas têm Cristo no coração por fé, mas aqueles que já morreram serão ressuscitados para ver tudo isso, e aqueles que estiverem vivos só serão transformados, e todos esses vão ser julgados. E a Escritura diz que Deus há de julgar, e julgará. E aquele que está justificado, ele já tem vida, ele já foi justificado. É isso que o apóstolo Paulo diz. E estes vão para a direita
do lado de Deus. E aqueles que não creram no Senhor Jesus e tiveram as suas vidas de maneira pecaminosa, como é natural a eles, de suas naturezas, eles vão ficar do lado de cá e para eles existe um juízo eterno. E para estes da direita que creram em Cristo, existe vida. Uma existência eterna na presença de Deus. Os outros, uma existência eterna sem Deus e sofrimento. Tudo isso porque na ressurreição, Deus fez isso por nós. Deus considera que você não violou a lei dele. Isso significa que você é agora o que você não era antes. Até um determinado momento da minha vida, antes de crer, eu era um violador da lei de Deus. Eu era um rebelde. Eu era um pecador contumaz. Eu não tinha nenhum olho para Deus. Eu não tinha nenhum sentimento de Deus. Eu não tinha nada que pudesse resolver meu problema. Mas quando eu creio, e quando eu creio que Jesus morreu, eu entendo que Ele pagou o meu pecado. E quando Ele ressuscitou, Ele me justificou. A minha vida passa a ter sentido. Então, o que eu era, não sou mais. Eu sou nova criatura. E as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Você é justo, embora não fosse justo. Você é justo porque Jesus te fez justo. Você é justo porque o Pai declara a sua justificação na vida daquele que fez justiça em seu lugar. A comparação mais próxima que nós podemos dar é a adoção. A adoção de uma criança. Entende a adoção? Pegaram uma criança que não tem pai, não tem mãe, alguém que está perdido, que não tem coisas naturais ou normais. São crianças sem norte, sem referencial completo. A adoção é um momento muito significativo. E sabia que a adoção é um ato de justiça também? Quando a gente ensina para os nossos alunos no seminário a obra da salvação, nós falamos juntos da adoção, da justificação e adoção. Nós somos justificados e adotados. Atos legais. Precisa ter uma palavra legal de reconhecimento. Uma criança que não faz parte biologicamente de uma família, ela é legalmente declarada como parte dessa nova família. Isso é adoção. A criança e a família são as mesmas pessoas, fisicamente, quando entram no tribunal. E quando saem do tribunal, são as mesmas pessoas, mas elas têm algo diferente. Quando o juiz declara que a adoção aconteceu, definitivamente ele bate o martelo e diz: este agora é seu filho. Tudo muda. Tudo muda. Um novo relacionamento é estabelecido naquele momento. É por isso que a Bíblia às vezes usa o termo adoção para descrever nosso relacionamento com Deus por meio da morte de Jesus. Deus olha e vê aquele menino, aquela menina, aquele homem, aquela mulher totalmente desprovido e Deus diz: meu filho morreu por este. Eu vou trazê-lo para o meu seio. Eu estou adotando. O ato de adotar tem como iniciativa aquele que está adotando. Foi Deus quem nos adotou. Foi Ele que chegou e falou. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como é que eu sou salvo? Cristo fez tudo. E o ato dele nos levou até a presença do Pai, que é o juiz. E ele diz: agora você é meu filho. A cruz e a ressurreição, a
tumba vazia, tem esse significado para nós. Isso é demais. É maravilhoso demais. Você já foi num show de música? Eu amo música. Não pergunte muito o meu estilo de música, porque ele é extremamente eclético. E talvez você não vai gostar de algumas que eu uso. E vai dizer, pastor. Eu lembro o pastor Augustus, quando a gente trabalhava juntos, ele estava escrevendo um texto, e um fone de ouvido, e ele escrevendo. E eu disse, o que você está ouvindo? Aí ele falou a banda que ele estava ouvindo. Eu falei, meu Deus do céu. O que me torna servo de Deus é o ato de Deus vir sobre mim e me adotar. Porque Ele vem com amor. Esses dias fui num casamento de um garoto. Eu digo garoto porque eu vi quando ele entrou naquela família. Eu vi aquele menino crescer. Eu vi aquele menino se tornar um homem. E eu estava vendo aquele homem assumindo uma responsabilidade e recebendo uma esposa para ser o cabeça dela. Maravilhoso. Quem entrou com ele? A sua mãe. Ela não era biológica, mas era sua mãe. Entrou sorridente, mas a lágrima correndo. E na hora que ele vai despedir das pessoas e vai despedir do pai, e o pai dá aquele abraço gostoso nele, como pai, e ele como filho. Isso acontece na nossa vida porque Deus nos deixou exemplo de que também podemos fazer isso. Só que a nossa paternidade, a de Deus para conosco, ela é perfeita. Ela é incondicional. Ela não pode ser desfeita. É um ato divino que, quando Ele delibera, aquilo que Ele faz não pode ser mudado. A justificação, irmãos, é o tema que torna o Evangelho boas novas. Significa que Deus nos dá a justiça de Jesus. Significa que Deus declarou que eu e você somos algo que sozinho é ruim. Mas quando Ele age a nosso favor, Ele declara que somos justificados. A justificação torna justos aqueles que confiam em Cristo. Querido, isso é demais para nós, é maravilhoso demais para nós. E isso tem que atingir o meu coração, a ponto de eu parar de duvidar que Deus pode fazer alguma coisa. Aquele Deus que entrou no seu coração, porque agiu a seu favor e abriu seus olhos para você ver Cristo na cruz e depois a tumba vazia, esse Deus te adotou. Ele faz toda a diferença na sua existência. E a partir de agora, você pode ir tranquilamente com a Escritura perto de você, aqui dentro do seu coração e da sua mente, vendo as promessas que são ditas ali e dizer, olha, eu estou no problema aqui. Mas aí a promessa de Deus está diante dos meus olhos e eu digo, uau! Mas muitas vezes, nem mesmo tudo isso acontecendo, e a promessa de Deus estando diante dos meus olhos, eu tenho capacidade de aguardar. A minha ansiedade é grandiosa demais. Eu sou imperfeito. E até nessa hora, mesmo sendo servo de Deus, creio verdadeiramente, sou servo de Deus, salvo. Eu preciso lembrar que eu tenho Deus, e Ele que fez a obra. E é esse Deus que me justifica. Creia. Isso tem que fazer diferença na minha vida e na sua. Nós vivemos momentos, cada um de nós, que são terríveis. Coisas que nós dizíamos que se acontecesse, nós já tínhamos atitudes prontas. E Deus, na sua graça, Ele vem e suporta, sustenta a nossa vida. E Ele traz restauração. Crente, quando você enfrenta situações
que deixa marcas no seu coração, lembre da obra de Cristo. Ela não acabou, ela está sendo feita. Essa obra tem todo o significado e toda a plenitude. E é a obra tão maravilhosa que a partir dela eu posso acreditar em todas as outras. Porque Jesus fez tudo o que fez, porque Ele resolveu me amar. E o Pai resolveu nos justificar e nos adotar pela obra que Jesus Cristo fez. Motivo pela qual o texto diz que a ressurreição está conectada à justificação é porque existe uma ligação entre pecado e morte. Pecado gera morte. No capítulo 6, no verso 23 de Romanos mesmo, quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo a penalidade pelo pecado é a morte, o juízo é a morte. E o pecado e a morte, eles estão intimamente ligados, que o pecado não poderia ser declarado derrotado se a morte fosse definitiva e final. Olha, eu pequei, então é morte, então não existe expectativa para mim, porque eu sou pecador. Onde está a ressurreição? Até que Jesus ressuscitou, Ele agora trouxe uma expectativa para mim. E a minha morte agora é a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Quando eu morrer, quando você morrer, não sei quando isso vai acontecer. E às vezes a gente pensa que um vem antes do outro e o outro vai. Não importa. Você crê no Senhor Jesus? Você creu nele? Você morreu? Você vai para a presença de Deus. Ele vai olhar para você e diz: entra no meu descanso. Por causa de Cristo. Se não tivesse o que Cristo fez, nós temos que lembrar que o salário do pecado é a morte. Não tinha saída para a gente. Em relação a Jesus, significa que se Ele tivesse morrido, isso não sinalizaria que o pecado havia sido derrotado. Ele foi pago, mas na ressurreição, Ele foi derrotado. Na ressurreição, porque o pecado leva à morte. Agora, quando eu morro e você morre, não é juízo mais para mim. O apóstolo Paulo entendia isso de uma forma tão abundante que ele dizia: olha, morrer é incomparavelmente melhor, porque morrer é Cristo. Para o crente, morte não é mais final de tudo. Para nós, a morte simplesmente significa estar na presença de Deus eternamente. Isso traz para nós aquilo que é o significado da tumba vazia. Confiança nesse Deus. Certeza de que esse Deus fez tudo. Ele pagou a minha culpa. E Ele venceu o meu maior inimigo porque eu era pecador, a morte. E eu não tenho mais problemas com isso. Quando Jesus vence a morte sendo ressuscitado, então tudo muda na nossa vida. O cristão, quando ele aceita o Senhor Jesus, a sua vida, a sua aparência, a sua formosura, o seu comportamento, a sua alegria, a sua valorização das coisas, muda tudo. Se isso não acontece na sua vida e você se diz cristão, reveja o seu coração, se você realmente entregou a sua vida para Cristo. Porque aquele servo de Deus que vive como um gentio, ele está desonrando a Deus a cada momento. Paulo dá uma dura na igreja de Éfeso, porque tinha uma turma fazendo isso, e ele diz: como é que vocês, sendo do Senhor, estão vivendo como gentios? Cometendo pecados e vivendo as consequências desses pecados sobre as suas vidas. E eventualmente alguns chegam para mim e dizem: pastor, eu estou passando por dificuldade. Eu digo:
vamos buscar no Senhor. O que está acontecendo? E a gente vai assinalando, e como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua comunhão com a Escritura? Como é que está a sua comunhão através da oração? Como é que você tem vivido a obediência quanto a isso? Como é que... E aquilo outro aconteceu, mas você estava naquele lugar por quê? O que você estava fazendo naquele lugar? Aquele lugar não é para você. Naquele lugar Deus não é glorificado. Aí fala outra coisa e você vai na Escritura e diz, mas a Escritura diz, meu queridão, minha queridona, que depois de casados, o homem não tem o direito de fazer isso. Mas eu faço por causa das durezas do coração. E isso tudo traz consequências. Tudo. E você diz, vai ser melhor. E Deus mostra que isso vai trazer dificuldades. Para o resto da vida. Seja qual for o pecado. Que eu comento o somatório de tudo aquilo, aponta para a minha necessidade de rever a minha vida. Rever o conceito da morte e ressurreição de Cristo. Para que eu possa honrar aquilo que Cristo fez a meu favor. A ressurreição, ela tem, eu creio, implicações muito abrangentes. Significa que sua morte foi aceitável a Deus para expiar os seus pecados. Deus diz, olha, você fez o que tinha que fazer, meu filho Jesus. A ressurreição significa, cumpriu? Cumpriu. Está aqui o relatório, morri na cruz no lugar deles. Olha, validado, check. A ressurreição significa que Jesus era de fato o Filho de Deus, porque só Ele poderia fazer aquilo, ser homem como nós e Deus como Pai e o Espírito, para que tudo pudesse ser feito e Ele nos representar. Jesus era Deus mesmo. Check. Significa que o plano do diabo não só falhou, porque ele quis tirar toda a humanidade da presença de Deus, mas realmente funcionou para cumprir o plano de Deus. Deus usou tudo isso para a sua glória. A ressurreição significa que a morte e o pecado foram derrotados. Significa que Jesus é o modelo do que Deus fará por todos aqueles que confiam nele. Significa que há esperança quando se lida com a morte dos crentes. Por que nós podemos contar com Deus nos momentos de dificuldade? E talvez um dos mais traumáticos da existência, que é a morte. O que a tumba tem a ver com a minha morte? A tumba vazia. A ressurreição de Jesus Cristo significa que a morte foi finalmente derrotada. E se Ele ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Outra coisa que nós precisamos de maneira conclusiva dizer é que a ressurreição, que significa que o pecado foi pago, a morte não é o fim. E o diabo não vence nessa história. A sua vida e você é do Senhor Jesus. E se Deus tirasse os nossos óculos naturais e pusesse em nós um óculo espiritual e nos desse possibilidade de ver esse mundo angelical que está ao nosso redor, nós veríamos os anjos do Senhor ao nosso redor, nos protegendo contra o inimigo. A ressurreição de Jesus Cristo é uma declaração poderosa de Deus. Está justificado. Dizer que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação é dizer que a sua ressurreição autêntica confirma que a nossa justificação é assegurada. Mas há muitas outras realidades que nós poderíamos dizer aqui. E eu queria terminar convidando-os a abrirem Romanos capítulo 4. O mesmo texto.
Agora no capítulo 4, verso 4 a 13. Paulo está aqui mostrando a derrota do pecado e da morte, com implicações imediatas. E Paulo explica aqui em Romanos 6, ligando a vitória de Cristo com os cristãos, devem viver todos os dias. Romanos 6, 4 a 13. Diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, ou seja, através da glória do Pai e para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, ele ressuscitou por causa do ato de Deus, mas tem um propósito. E Deus faz com que isso aconteça na nossa vida. Andemos em novidade de vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho o mesmo nome, tenho o mesmo corpo, tenho os mesmos relacionamentos, mas a minha alma foi transformada. Meu ser agora glorifica a Deus. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, na cruz, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ora, pois quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, para o pecado, cremos que também viveremos com Ele. Ele ressuscitou. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vivemos ou vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha, essa é a realidade. Esse aqui é o texto que nos mostra a Páscoa de uma maneira clara. Olha, Jesus morre e 3 dias depois ele ressuscita. Na morte ele paga os meus pecados e mata a penalidade. E agora, na ressurreição, ele vence a morte. E eu tenho expectativa da vida, porque Cristo fez isso. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Se vocês são crentes, não deixe as paixões da natureza caída vencer mais na sua vida. Verso 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Louvado seja o Senhor. É muito claro isso aqui. Você entende o que Paulo está dizendo? Ele está ligando a ressurreição de Jesus com o fato de que os seguidores de Jesus devem considerarem-se mortos para o pecado. Para de dar vazão à sua natureza caída. E ele diz, vocês também têm que se lembrar que vocês estão vivos para Deus. Quando Deus olha para você, ao invés dele ver o pecado, ele vê o sangue de Cristo que te justificou. Isso é simbolizado lá no Antigo Testamento, na Arca da Aliança, que tinha as leis dentro dela. E 2 anjos que estavam assim inclinados, olhando para dentro da arca. Quando ele olha para dentro da arca, o que ele vê é a lei. A lei aponta para mim. A lei diz, você não pode ter outro Deus. E nós temos outros deuses. Você não pode falar nada usando o nome de Deus em vão. E você usa. Você não pode desonrar seu pai. Você desonra. Você não pode roubar. Você não pode. Aquela lei mostra para mim que eu sou pecador. Mas quando era feito o sacrifício do cordeiro, e o sumo sacerdote entrava ali com o sangue
daquele cordeiro limpo, imaculado, que apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Ele jogava o sangue sobre aquela tampa, aquele propiciatório. E agora os anjos, eles olham e eles veem só o sangue. E quando Deus enche aquele lugar, e diz que Deus enchia, e a presença dele estava ali, ele já não via mais a lei que nos condenava, mas ele via o sangue do perdão. Nós compartilhamos com Cristo da sua ressurreição. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Significa que o pecado não precisa dominar mais a minha vida. E que nós podemos viver em vitória agora. E que um relacionamento com Jesus pode mudar fundamentalmente a vida de uma pessoa. Porque a obra de Cristo, ela é poderosa, ela é perfeita, ela é completa. Significa que o pecado foi vencido. A ressurreição, ela validou a justificação, o ato de Cristo Jesus. Demonstrando que a morte não venceu. E que, portanto, no meio de Cristo, o pecado, ou através do meio de Cristo, o pecado pode ser derrotado. Entenderam isso? O significado do morrer e da tumba vazia? Entenderam o que tinha por trás da tumba vazia e da cruz? Tinha todos aqueles que Deus amou para a vida eterna. Tinha vitória e não derrota. Libertação ao invés de escravidão. Vida ao invés de morte. E agora que a gente entende o significado que Jesus foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação, nós olhamos aqui e vemos o argumento de Paulo. O argumento que ele está fazendo aqui é que Abraão foi considerado justo por Deus, por causa de sua fé nas promessas de Deus e não por causa das suas obras. É como se ele tivesse mostrado lá o exemplo e aqui ele trouxe o princípio teológico, nos versos finais, dos 22 ao 25. A mensagem aqui de Romanos 4 é basicamente que a fé, não as obras, é o que Deus toma para a minha justificação. E que ela vem, essa justificação, pela fé em Deus. E isso é muito importante. Nos versos 23 e 24, nos dois últimos desse capítulo, diz: e as palavras lhe foi atribuído. Foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. A ressurreição não é só para Cristo, é para nós. Paulo conclui desse jeito. Desta forma, irmãos, quando Deus olha para Abraão, vê nele a fé, que é simbolizada no Cordeiro. Quando Deus olha para nós, Ele nos salva, porque Ele vê a fé que Ele mesmo nos deu, no Cordeiro que foi imolado na cruz. Nós não estamos comemorando só um momento na história. Não é só isso. Nós estamos celebrando o único momento no plano soberano de Deus que mudou tudo. Dizer que Ele entregou por nossas transgressões a Jesus e ressuscitou. Ele diz por nossa justificação. Na verdade, é dizer que o plano de Deus para salvar a raça humana funcionou. O plano de Deus funcionou. Meus pecados foram perdoados. E eu tenho certeza da vida eterna.
porque eu sou justificado e quando chegar diante do trono de Deus, Ele vai me declarar justificado pelo sangue do seu Filho. E Jesus vai dizer, eu morri por ele, eu morri por ele, eu morri por ele. E o Pai vai dizer, estão justificados. O que eu devo fazer para ser salvo? Você deve crer em Jesus. Você deve viver para glorificar a Cristo Jesus. Se você não creu, creia, porque esse é o Evangelho de Deus. E se você creu, honre e glorifique a Deus como uma nova criatura. Crer em Jesus é o início do resto de toda a bênção que Deus tem reservado para nós na eternidade. Isso, ou este, é o significado do que está por trás do túmulo vazio. Vamos orar. Ó Deus, grande é a tua bondade e misericórdia para conosco. Ao estudar a tua palavra agora, Senhor, apesar de saber de tudo isso, estas verdades foram confirmadas e mais profundamente colocadas como o fundamento da nossa vida hoje. Ó Deus, quando nós entendemos que toda a obra do teu Filho, concluída na tumba, significa, ó Pai, o ato do Senhor a nosso favor. Ó Deus, cria em nós o desejo de em todo momento, em toda situação da nossa história diária, glorificar o Senhor. Livra-nos, ó Pai, dos pecados que vira e mexe estão rondando as nossas mentes, os nossos corações. Livra-nos disso, Pai. E com teu Espírito nos abençoe para vivermos para a tua glória. Exaltado e bendito seja o Senhor, que morreu na cruz e ressuscitou para perdão dos nossos pecados e para a justificação para a vida eterna. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.